Iniciando aí a segunda aula de Calc da disciplina de Informática Básica, onde a gente vai aplicar hoje dentro do Calc a parte de fórmulas e funções. Nosso primeiro objetivo aqui seria identificar a planilha, saber como ela está estruturada. Eu já digitei ela previamente. Eu tenho aqui a matrícula do aluno, o nome do aluno na coluna B, e na sequência eu tenho as notas referentes aos trimestres, né? O primeiro, segundo, terceiro trimestre. Tenho aqui que calcular a média final, a situação do aluno, e aqui eu vou agregar uma informação referente à frequência do aluno. Então eu vou agregar a opção aqui, por exemplo, eu quero agregar aqui na coluna C, eu quero colocar o número de faltas do aluno, tá? E no futuro, aqui na próxima coluna, eu quero agregar a frequência do aluno, tá? Então o primeiro detalhe, eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir uma coluna, eu vou agregar uma coluna nova, né? Então eu posso agregar ela antes, no caso à esquerda ou à direita da coluna em questão. Eu quero agregar à esquerda. Vou colocar aqui faltas que o aluno teve, vamos colocar o total, vamos inventar esses valores aqui. Vamos colocar aqui 15, 3, 7, 9, 3, 10 faltas, 15 faltas, 12 faltas, 4, 3, 2, 1, 0 faltas, 0 faltas. Tá? Bom, nesse caso, agreguei essa informação, tá? Eu quero formatar aqui a planilha, tá? Vou selecionar todo o intervalo de células onde eu tenho números, né? Porque eles estão, alguns com casas decimais, outros não. Vou utilizar o botão formatar número, ou como número, e ele vai agregar as casas decimais que estão faltando ali, tá? Isso é uma formatação legal para fazer. Bom, temos aqui então a frequência. Do aluno, vai calcular na sequência aí também. E antes de começar a fazer a utilização de fórmulas, até para calcular a frequência, tá? E também para a utilização de funções, eu também já vou mostrar aqui, ó, por exemplo, na parte inferior aqui a gente tem todo o controle de planilhas, número de planilhas que eu posso agregar. Eu posso já, com 2 cliques bem sobre o ícone, o nome que identifica a planilha, já substituir o nome. Vou chamar de turma A1 e vou dar um OK. Tá? Posso agregar outras informações ali, por exemplo, como a cor da aba, que é muito usada para diferenciar as planilhas, né? Ela recebe uma cor. Vou agregar uma nova, nota que toda a cor é preenchida na planilha. Essa aqui ela está com uma cor branca, né? Como é a segunda planilha que eu agreguei. Então é interessante essa parte aí. Bom, na segunda planilha eu vou fazer uma explicação bem simples sobre a diferença entre funções e fórmulas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, fórmula. A fórmula ela é utilizada de uma forma mais personalizada, ou seja, tu cria uma fórmula de acordo com o que tu necessita naquele momento. O básico da fórmula é o seguinte, por exemplo, eu tenho 2 números, eu posso chegar ali numa célula qualquer, não necessariamente aqui, qualquer célula, e eu posso, por exemplo, fazer um cálculo utilizando operações matemáticas, utilizando esses números. Eu tenho 2 formas, eu posso chegar ali e colocar 5 mais 6 e teclar Enter. Ele vai imprimir o resultado já da operação matemática. Então ele vai somar esses 2 valores e vai imprimir o resultado 11 como resultante da fórmula que eu acabei de aplicar. Bom, como eu vou identificar a fórmula que eu acabei de aplicar? Eu vou clicar sobre a célula onde eu criei a fórmula e aqui na minha barra, na linha de entrada, eu vou localizar qual foi a fórmula ou da onde aquele número 11 é resultante. Se foi apenas de uma digitação ou foi resultante de uma fórmula matemática.
Dessa maneira, é possível fazer uma fórmula em qualquer célula do Excel, do Calc, do Excel, caso tu necessite. Tá? Então tudo que eu fizer aqui se aplica também ao Excel, por isso que eu já comentei, na verdade eu estou no Calc. Bom, então, eu quero, por exemplo, fazer cálculos agora. Só que tem um detalhe, se eu precisar substituir ou alterar qualquer valor desses, eu já vou ter um problema. Eu vou ter que editar a fórmula e substituir o 6 pelo 7. Então não teria necessidade de ter esses valores presentes na célula. Tá? Então suponhamos que eu resolvi alterar sem problema. Eu poderia, em vez de usar esse tipo de cálculo, como se estivesse fazendo no caderno, uma calculadora, no Calc a gente não costuma fazer a fórmula utilizando o número direto, a gente usa o endereço de célula que torna essa fórmula dinâmica. Ou seja, qual é a diferença dessa para essa que eu vou construir agora? Essa que eu vou construir agora aqui no F6, ela vai ser uma fórmula dinâmica, porque ela não vai somar o 5 com o 6, ela vai somar o endereço de célula, onde encontra-se o conteúdo 5, no caso o D6, mais o endereço de célula E6, onde encontra-se o número 6. Então, como construo essa fórmula? Primeiro passo, igual. Clico sobre o endereço de célula que eu quero agregar na fórmula. Notem que o Calc vai destacar esse endereço e vai repassar o endereço para o lado do igual. Pressiono o sinal de mais, no caso, ou a operação que eu desejo, e clico sobre o endereço de célula que eu quero agregar na fórmula. E assim sucessivamente. Se eu, por exemplo, não quiser somar com 6 e com 12, por exemplo, eu posso clicar no 12 que ele vai ser substituído de E6 por H8. Se eu clicar novamente no 6, ele substitui o endereço de célula, tá, H8 por E6. Por quê? Porque ele está identificando que eu ainda não defini qual o endereço que eu quero escolher. Tá? Feito isso, eu teclo Enter e ele imprime ali o resultante 11. Olha ali. E quando eu clico na célula, ali na caixa de entrada ou na linha de entrada, vai ficar exibido que eu estou somando o conteúdo da célula D6, que é o número 5, mais o conteúdo da célula E6, que é, por causalidade, o número 6. Se eu clicar no número 6 e substituir ele pelo número 7, quando eu teclar Enter ou clicar em alguma célula, ele já vai atualizar o valor da célula F6, porque o que está sendo usado ali é uma fórmula, né? Então isso é bem importante saber. Se eu quero agregar novos valores à fórmula, basta eu editar ela clicando na barra, na caixa de entrada ou na linha de entrada e agregar novos valores. Por exemplo, mais 12. Teclo Enter e o resultante já é exibido. Quando eu clicar novamente no valor 24, eu consigo visualizar ali que eu estou, para chegar ao valor 24, eu somei o D6 mais o E6 mais o H8. Okay? Então isso é bem importante saber. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui produto, eu tenho quantidade e tenho aqui valor unitário. Aqui eu quero valor total produtos e eu quero jogar uns valores aqui, por exemplo, uma livraria, lápis, caderno, estojo. E aí eu venho em quantidade, tenho 5, comprei 5, 4 e 3. Aqui o valor unitário, bom, o lápis custa R$1, o caderno custa R$15 e o estojo custa R$25,9. Opa, R$25,9. Como é reais, a gente tem que aplicar, seleciona, clica na célula, né? Clica, fica pressionando a esquerda e arrasta até onde deseja selecionar. Aplica então moeda e a gente vai fazer o cálculo aqui para saber o valor total produtos, ou seja, qual é o valor total de lápis, de caderno e de estojo. Cria uma fórmula. Como que cria? Igual,
Outra possibilidade, posso clicar no igual, confeccionar a fórmula também da mesma forma. Sem problema. Então, o 5 vezes, tá? Notem que aqui o vezes é um asterisco, é o símbolo que está localizado sobre o número 8 no teclado, Shift número 8, ou quem está usando o teclado numérico, no caso do notebook, algum computador de mesa, no ladinho direito ali temos o asterisco, né? Então ali é o nosso símbolo de multiplicação. E clico sobre o número 1. Feito isso, teclo Enter, R$5, sem problema. Altero, não era R$1, é um pouco mais caro, é R$1,35. Está pronto, o resultado já é alterado automaticamente. Feito isso, eu tenho duas possibilidades. Eu posso fazer um por um, tá? Ou eu posso clicar na célula onde eu confeccionei a fórmula e usar a alça de preenchimento. E ele vai fazer já para todos os próximos produtos. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, grafite, quantidade 13, valor unitário, não sei, 8,65 centavos. Aí eu venho aqui, clico na célula, já arrasto, tá pronto, né? Ele já me dá o total ali, sem problema. Então isso aí é importante. Ou eu posso, por exemplo, fazer manualmente, tá? Digitar o igual, se quiser. Se quiser cancelar, tecla ESC, cancela. Ou clicar na barra de fórmulas, no botão de igual, para inicializar uma fórmula. Se quiser cancelar, clica no X, prontinho, resolvido o problema. Tá? Então isso é importante, ó. Vamos lá então. O endereço de célula onde consta a quantidade do grafite, vezes o endereço de célula que consta o preço unitário. Prontinho, resolvido o problema. Tá? Quero calcular o total agora aqui. Tá? Para fazer o total, eu já tenho uma função já pré-definida pelo Calc para permitir e facilitar a vida de cálculo de determinadas situações, como por exemplo um total. Posso clicar aqui no igual e já aplicar a função soma. Olha aqui, ó, ela está aqui, soma. Então já aparece aqui na opção da caixa de nome as opções ali de soma para que eu possa aplicar essa função para fazer um cálculo maior que envolva mais endereços de célula. Olha só, e eu posso clicar e selecionar o endereço de célula inteiro, e após isso ele vai construir a função pra gente. Olha lá, ó, ele vai colocar igual soma G6 2 pontos G9, então soma todo o intervalo de célula. Feito isso, posso teclar Enter ou posso clicar em aceitar e ele já me dá o total ali da coluna. Tá? Posso alterar um valor qualquer, isso vai refletir em várias alterações. Por exemplo, em vez de 4 cadernos, eu comprei 7, digitei o número 7, teclei Enter ou cliquei em qualquer outro endereço de célula, ele já atualiza o total por produtos e também já atualiza a soma total desses valores aqui, tá? Então eu tenho várias situações aí que eu posso aplicar, tá, a função. Então essa é uma diferença bem clássica. Eu poderia também fazer isso aqui, igual esse aqui, mais esse, mais esse, e teclar Enter, vai dar o mesmo valor. Só que olha a diferença. Imagina se eu tiver 1000 produtos, vai ficar difícil de fazer uma fórmula. Nesse caso não, tá? Eu estou fazendo um cálculo simples, onde eu estou multiplicando um endereço pelo outro só, ou até 2, 3 endereços. Uma coisa, quando eu quiser somar um valor com outro em duas colunas, duas linhas, tá? Eu posso optar nesse caso por usar a função ou por usar a fórmula, né? Então isso é importante a gente ter essa ideia aí. Voltamos para a planilha, tá? E nessa planilha, basicamente, eu vou fazer a utilização agora de algumas funções. Por exemplo, eu quero calcular a média final do aluno. A média final do aluno corresponde em a soma
dos 3 trimestres que o aluno obteve nota e o resultado dessa soma, tá? Dividir por 3, porque são 3 trimestres. Eu tenho uma função que faz isso. Tá? Para chegar nessa função, eu posso clicar na caixa de nome, digitar ali, tá? Ou melhor, desculpa, clicar aqui no igual. Tá? Então, para criar uma função média, basta eu clicar em igual na fórmula, selecionar a média aqui na lista de opções, né? E selecionar o intervalo que eu desejo para calcular a média. Então, do D5 até o F5 será calculada a média aritmética entre esses 3 valores. Teclo Enter e o valor resultante é 5,03. Feito isso, tá? Eu posso fazer novamente a mesma coisa, igual, média já está ali, seleciono o mesmo intervalo e teclo Enter. E ele vai fazendo uma a uma. Ou eu posso clicar, como eu mostrei anteriormente, na última função que eu acabei de confeccionar e arrastar a alça do preenchimento. Feito isso, formato os valores, seleciono os valores inteiros e aplico uma formatação de número, para que ele ajuste as casas decimais e padronize melhor os meus valores. Então, repetindo o processo, quero calcular a média aritmética entre os 3 trimestres que cada aluno obteve suas respectivas notas. Clico na célula em questão, aqui eu já deixei o rótulo para isso, clico no fórmula, localizo na caixa de nome a função média e seleciono o intervalo. Tá? Cuidado para não selecionar intervalos que não fazem parte, tá, da necessidade para confeccionar essa nossa função. Teclo Enter ou clico na seta para aceitar. Feito isso, puxo a alça de preenchimento. Lembra, a alça de preenchimento vai agilizar o processo para as outras células em questões. Feito isso, botãozinho formatar como número para ajustar as casas decimais. Próxima situação, a gente já vai para uma outra função, uma função lógica, uma função de decisão, onde eu vou aplicar uma determinada condição para que essa função seja executada. De acordo com a situação, ela vai optar por exibir uma informação ou outra informação. Por exemplo, situação do aluno. Eu quero que o aluno esteja em 2 situações. Por exemplo, se ele tiver nota 7 ou maior que 7, tá? Ele vai ficar na situação aprovado. E se ele tiver menos do que 7, ou seja, o valor dele seja menor que 7, ele fique reprovado. Para isso, eu utilizo uma função chamada C ou SE, que é uma função lógica. Essa função lógica vai depender de um teste lógico que eu vou aplicar. De acordo com o resultado desse teste lógico, ele vai imprimir valores, e esses valores dependem da necessidade de cada um. Nesse exemplo, eu quero fazer eu quero aplicar esse tipo de situação na média final de cada aluno. Então, para isso, eu vou localizar aqui, ó, a função SE. Posso clicar novamente aqui e localizar ela na lista. Tá? Mas suponhamos que eu preciso de uma função que não esteja nessa lista. Cancelo. Clico no botão, tá, assistente de funções e localizo a função através de um sistema de busca bem eficiente, que pode ser através de um pesquisar ou através de categorias, caso eu já saiba que tipo de categoria é a minha função, SE. Clico na caixa de pesquisa, digito SE e ele filtra as funções, facilitando a busca pela função em questão. Caso eu não localize dessa forma também, eu posso clicar em funções lógico, que aí vai ficar mais fácil de localizar a função SE. Clico sobre ela
e aparece uma breve explicação de como ela vai funcionar dentro do Calc. Então eu vou declarar a função SE, abrir parênteses, vou criar um teste e, de acordo com esse teste, o valor então, tá? E o valor do contrário, que seria o valor verdadeiro e o valor falso. Feito isso, clico em próximo e eu consigo confeccionar a função através desse assistente, onde eu posso clicar na planilha ou digitar os valores referentes para poder executar essa função. Nesse caso, eu vou fazer o teste lógico. Se o endereço de célula G5 for menor que 7, tá? Se isso for verdadeiro, eu vou colocar, entre aspas, reprovado. Agora, caso contrário, estará aprovado. Prontinho. Tá? O resultado da função já é impresso aqui, ó. Situação desse aluno, reprovado. Por quê? Porque ele tirou 5,03. E eu coloquei que o valor que será testado, se ele for menor que 7, reprovado. Caso contrário, aprovado. Clicamos em OK e puxamos a alça. Todos os alunos serão testados da mesma forma, aonde será impresso aprovado se o valor for 7 ou mais do que 7. Se for menor do que 7, ele estará automaticamente reprovado. Vamos fazer um teste. Tá vendo o Jonathan aqui? Ele fez a recuperação, tá? E passou, aqui no caso de 5,03, ele tirou 8 na recuperação do primeiro trimestre. E tirou 7 na recuperação do segundo trimestre. Feito isso, ele passa a ter uma média final de 7,33. A situação dele passa automaticamente para aprovado. Se eu quiser aqui, ó, eliminar os valores que eu tinha substituído, ó, ele já passa para reprovado automaticamente. Então isso aqui torna a planilha dinâmica. Tá? Bom, na frequência eu vou construir uma fórmula. Tá? Essa fórmula ela vai ser baseada na seguinte informação: no número total de aulas. E esse valor, esse número total de aulas, tá, ele vai ser 50 aulas. Pessoal, para fazer a frequência, a gente vai utilizar uma regra de 3. Tá? Essa regra de 3, a gente vai calcular da seguinte forma. A gente vai descobrir, primeiramente, qual é o número de aulas que o aluno frequentou, multiplicar por 100 e dividir esse valor pelo número total de aulas que o curso ofereceu a ele. Então eu vou fazer uma fórmula para chegar nesse valor aí. Então, repetindo, vou construir a fórmula. Igual, vou abrir o parênteses, porque eu quero primeiramente pegar esse valor, que é o 50, número total de aulas, menos o número de faltas do aluno Jonathan ou Nonatan. Feito isso, eu vou multiplicar esse valor por 100 e dividir pelos mesmos 50. Vou teclar um Enter e vou obter o valor resultante da regra de 3 entre esses dois valores aqui. Tá? Então, esses dois valores serão calculados aqui nesse ponto. Feito isso, eu vou teclar Enter. Com base no número total de aulas, a gente subtraiu o número de faltas do aluno. Esse valor foi multiplicado por 100, faz parte da fórmula, da regra de 3, e o valor resultante a gente dividiu pelo total de aulas. Feito isso, obtemos o valor 70. 70 equivale a 70% de frequência. Então, com base nessa informação, eu tenho que calcular o restante, que são os outros valores.
Para fazer um teste, para ver se isso está funcionando corretamente, eu venho aqui no valor 15, que é o número de faltas do primeiro aluno, e substituo o número 15 pelo número 0. Teclo Enter, automaticamente eu obtenho o valor 100. 100 equivale a 100% de frequência, ou seja, o aluno não faltou nenhuma aula das 50. Caso o aluno tenha faltado 25, ele fica com 50% de frequência, correto? Bom, teríamos que fazer agora o restante. Poderíamos utilizar a alça? Não, nesse caso não, porque a alça ela vai utilizar como referência a primeira fórmula. A primeira fórmula ela está correta, ela está pegando os valores, por exemplo, o C3, o C5 que está aqui, o L3 que está aqui, ele pegou tranquilamente. No momento em que eu puxei a alça, o que o Calc fez? Ele clonou o conteúdo dessa célula para essa aqui de baixo. Só que como eu não disse nada referente que eu iria manter alguns dos endereços na fórmula, ele mudou a célula também no restante da fórmula. Ele mudou além do C5 para o C6, ele mudou para o L4, e aí obtivemos um problema. Por quê? Porque o L4 ele não tem nada, e como ele não tem nada, ele é 0, e ele aplicou a fórmula da mesma forma. Ele pegou e multiplicou, ou seja, subtraiu 0 menos 3, deu menos 3, vezes 100, fez o cálculo correto, mas ele retornou um erro, indicando bem claro ali, ó, div barra 0. Barra, para quem não sabe, é divisão. Ele está dizendo que houve um erro, eu estou fazendo divisão por 0, e isso não pode. Por isso deu aquele problema ali. No próximo, ele deu um erro de valor. Como assim valor? Ele encontrou na célula L5, ó, L5, um valor que não corresponde ou não pode ser utilizado para um cálculo matemático. Por quê? Ali está escrito aprovado. Então, o Calc gerou esses erros aí. É bom se acostumar com esse tipo de erro para começar a identificar os problemas que ocorrem na confecção das planilhas. Tá? Como resolvo isso? Fácil. Eu venho aqui na primeira célula, onde eu criei a fórmula, e eu utilizo um termo que a gente chama travar célula, ou bloquear célula, tá? Ou congelar uma única célula. Para isso, eu preciso saber, bom, mas qual dessas eu preciso travar? É aquela que é única, aquela que armazena o valor 50, que não se repete no restante da planilha. Então, para isso, eu venho até a barra de fórmulas, clico na célula que eu quero executar o procedimento, cliquei entre a linha e a coluna, e eu pressiono no teclado a tecla F4. A tecla F4, ela vai agregar um símbolo que a gente chama de cifrão antes da coluna e antes da linha. Isso significa que essa célula em questão, que possui esse símbolo, está bloqueada, está travada no procedimento de utilizar uma alça para qualquer direção, para cima, para baixo, esquerda, direita. Ele vai mudar somente as células que não possuem esse símbolo. As outras, que possuem, no caso do L3, ficará bloqueado. Eu posso pressionar o F4 ou digitar um cifrão antes do L, clicar depois do L, antes do 3, e digitar o cifrão ali também. Feito isso, teclo Enter, e eu posso agora, ó, clicar na célula e puxar a alça de preenchimento. Ou apenas dar clique duplo, que o Calc já vai identificar quais são as células que precisam serem atualizadas com essa nova forma. Finalizamos assim então mais uma aula de Calc, uma aula onde a gente deu um avanço bem maior em relação à confecção de fórmulas e funções. Essa primeira planilha aqui que eu usei como exemplo para fórmulas, e na planilha que eu usei alguns exemplos de função. Função média, função SE, são duas funções que a gente precisa entender. Até a próxima.